Deixa eu fazer um negócio. Vou tirar você daqui. Vou colocar você, né? Porque já que nós vamos falar sobre ele. Fala galera, João Marcos Carneiro na área. Hoje para falar sobre Scooby, o filme então. Esse filme aqui foi lançado no streaming lá nos Estados Unidos. E hoje então eu trago a análise aqui para vocês. Análise sem spoiler, porque eu sei que pouca gente assistiu esse filme ainda. E eu não quero estragar a experiência de ninguém que vai assistir. E eu já começo então falando sobre a história do filme. Ele é um filme em que ele vai mostrar lá no comecinho, e isso nem é spoiler, porque está disponível no YouTube, aqui mesmo no YouTube da Warner Pictures, os 5 primeiros minutos do filme. Então você que ainda não assistiu, vai lá, assiste esse pedacinho aí, tá bom? Que mostra o quê? Como que o Scooby e o Salsicha se conheceram. Lá quando crianças ainda, tá certo? E mostra também, muito legal eu achei, como eles colocaram isso daí, como que o Salsicha deu o nome Scooby-Dooby-Doo pro Scooby-Doo. Então tá bom, qual o nome dele? O nome dele é Scooby. E o nome do meio? Dooby. E o sobrenome? Logo na sequência disso, né, esses primeiros 5 minutos se resumem a isso. E aí logo na sequência do filme, os outros personagens vão se conhecendo, o Fred, a Velma e a Daphne também já se conhecem, e aí eles conhecem o Scooby e o Salsicha, e mostra como que essa amizade deles, muito forte, começou eles ainda crianças. Diferente de tudo que a gente tinha visto até aqui no universo Scooby-Doo, que era de que eles tinham se conhecido quando adolescentes, quando mais velhinhos um pouco. Eu sou o Fred, essa é a Velma. Oi. E essa é a Daphne. Oi. Eu sou o Salsicha e esse é o Scooby-Doo. Muito prazer. Doce travessura. Eles começam a sofrer uma certa pressão para começar a desvendar mistérios mais reais, né? Não só pessoas fantasiadas de fantasma, pessoas tentando enganar as outras, não, mas realmente fantasmas de verdade, monstros de verdade, vilões de verdade. E eles ficam um pouco receosos com isso, mas eles vão a fundo. E é mais ou menos a partir daí que se estende a história principal do filme, tá certo? É um filme que mostra muito da amizade do Scooby com o Salsicha, do Salsicha com o Scooby, como um é muito importante pro outro. Isso desde o primeiro segundo de filme, quando os dois se conhecem, até o último segundo, antes, é claro, dos créditos começarem. Comprei uma coisa pra você. Eu adorei. Eu nunca vou tirar. É um filme que se baseia muito nesses laços de amizade dos dois e também, por que não, dos demais personagens, dos dois com o Fred, a Velma e a Daphne. Mas o principal mesmo é a história dos dois. É um filme pra família, é um filme de diversão, é um filme que você não pode esperar nada muito mais do que isso dele, mas isso não é uma coisa ruim. É um filme pra família mesmo, family friendly, eu diria, né? Você não vai esperar uma reflexão super top. Não, é o que esse tipo de filme costuma entregar mesmo. A maior decepção, talvez, fique por conta do vilão, que eu vou tratar também um pouquinho depois, daqui a pouco, mas de perder um pouco a essência do que é o Scooby-Doo. Quem assiste Scooby-Doo desde criança, quem é fã do Scooby-Doo, tá acostumado a ver eles, né, numa aventura, para chegar lá no final e eles desvendarem um mistério. Nesse caso aqui, nem há um grande mistério para ser resolvido. O que acontece é, ao longo da história tem algumas coisas que são misteriosas, mas não é a parte principal, entendeu? É uma pequena coisa aqui, outra pequena coisa ali, outra pequena coisa aqui. E eles vão descobrindo ao longo do filme e são importantes pra gente também. A gente também acaba sendo surpreendido com umas coisas ou outras que vão acontecendo ao longo da história. Nossa, mas é isso aqui? Nossa, eu nunca imaginei que fosse isso. Meu Deus, achei interessante que seja assim dessa forma, entendeu? E agora, gente, eu
faço até uma pausa aqui no nosso conteúdo para pedir para você se inscrever aqui no canal, acionar o sininho para receber notificação sempre que tiver vídeo novo e também pedir para você que está gostando do nosso conteúdo hoje aqui para deixar o seu like. Conto com vocês aqui embaixo, vocês resolvem isso rapidinho. É isso aí. E agora então a gente vai para uma segunda parte da análise desse filme, que é sobre os personagens, mas não esses personagens aqui que a gente já sabe que estão no filme, né, dos 4 amigos mais o seu cachorro. Mas eu tô falando de outros personagens extras, que não fazem parte do universo Scooby-Doo e que de uma certa forma surpreende a participação deles nesse filme. E aí eu tô falando primeiramente do Bionicão e do Falcão Azul. Quem são esses personagens? Eles não são tão conhecidos assim como, por exemplo, os personagens de Scooby-Doo e de outros desenhos dessa mesma empresa, que é a Hanna-Barbera. O Falcão Azul e o Bionicão são 2 personagens de um antigo também desenho animado que eram como se fossem super-heróis, então um super-herói e o seu cachorro, que é muito tecnológico, salvando o mundo. Eles aparecem no filme com uma tecnologia tremenda, eles são muito tecnológicos e houve inclusive uma atualização desses personagens esteticamente, o que eu vou falar também daqui a pouco. Mas a participação deles, eles são personagens importantes para a história, porque eles ajudam no desenvolvimento do eixo principal do filme, mas ao mesmo tempo eles são personagens secundários. Porque os 2 principais personagens do filme são o Scooby e o Salsicha, e eles até certo ponto têm o mesmo grau de importância em alguns momentos, se não na maior parte do tempo, do Fred, da Velma e da Daphne. Então dá pra você colocar assim, Scooby, Salsicha, vilão e os outros personagens, e aí um outro mais pra baixo ainda, que vocês vão saber quem é daqui a pouco. Então, agora que eu já falei do Gavião, do Falcão Azul e do Bionicão, eu posso finalmente falar do vilão do filme, que aconteceu o seguinte: quando eles lançaram o trailer desse filme, em nenhum momento mostrava quem era o vilão do filme. No finalzinho, eles sempre deixam alguma coisa interessante pro final dos trailers, pode prestar atenção, todo mundo faz isso, quase todo mundo, vai. Apareceu lá um personagem conhecido da galera, o Dick Vigarista, de Corrida Maluca, de Pegue o Pombo, que são 2 também desenhos antigos em que ele era o personagem principal. Pegue o pombo, 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 pegue o pombo. Que era um vilão que, no caso da Corrida Maluca, sempre fazia de tudo para trapacear os demais concorrentes e ganhar a corrida. No fim, ele sempre se dava mal, ele sempre perdia a corrida, ele nunca conseguiu ganhar uma corrida sequer, porque em vez de tentar correr de igual para igual, ele tentava trapacear e acabava se ferrando porque ele era muito desastrado. É um personagem que acabou sendo atualizado para aparecer nesse filme, tanto na parte estética, mas na questão de características dele. Ele perde um pouco não, até bastante, essa característica de ser alguém que quer trapacear, de ser alguém que se dá mal. Não, ele acaba se tornando um vilão, de certa forma, vilão mesmo, que tem como objetivo alguma coisa má. E isso tem a ver então com os personagens. E aí a gente já entra numa confusão assim mental. O que o Scooby-Doo tem a ver com o Falcão Azul? E o que tem a ver com o Dick Vigarista? Aparentemente não tem nada a ver uma coisa com a outra, a não ser o estúdio do qual eles fazem parte. Mas antes de falar um pouquinho sobre a Hanna-Barbera, eu preciso falar de outro personagem que aparece no filme e que pra mim ele não precisava estar ali, que é o Capitão Caverna. O que acontece com esse personagem? Ele é um personagem também da Hanna-Barbera, né, desse estúdio antigo, que foi criado lá na década de 50, 1957 para ser mais exato. Mas ele é um personagem que ele tinha um desenho próprio também, que era Capitão Caverna e as Panterinhas, e que também participou como um dos concorrentes ali da Corrida Maluca, né? Um dos caras que corria na Corrida Maluca. E assim, ele aparece por poucos minutos no filme, mais na reta final, e eu não entendi. Assim, não é que a participação dele é ruim, a participação dele é interessante, mas eu não vejo necessidade dele estar ali.
Igual, por exemplo, eu vejo a necessidade do Bionicão e do Falcão Azul estarem ali. Eu vejo a necessidade do Dick Vigarista estar ali. Mas o Capitão Caverna, ele, na minha opinião, poderia ter sido substituído por outra coisa ou por outro personagem. Enfim, não estou criticando mais uma vez a participação dele, que é muito boa, mas a colocação dele ali. Parecia que eles precisavam colocar um número X de outros personagens desse universo Hanna-Barbera, sem ser do Scooby-Doo, e aí, pensando, chegaram nessa conclusão que precisava ser o Capitão Caverna. Enfim, vamos ver se vai ter uma sequência desse filme e se esse personagem vai voltar a aparecer e que possa nos ajudar a entender um pouco mais por que ele apareceu agora. Talvez seja para um filme solo dele, talvez seja para uma continuação mesmo de Scooby-Doo, o filme 2. Enfim, vamos aguardar aí, porque não necessariamente tudo que tem num filme é respondido nele como uma coisa sozinha, né? Às vezes ele precisa de um outro filme junto para a gente conseguir entender outras coisas. Enfim, isso daí a gente guarda um pouquinho mais para frente aí, para a gente ver se vai fazer algum sentido maior ou não. E agora sim, então, eu posso falar do Hanna-Barbera, que é um estúdio criado lá na década de 50, 1957 para ser mais exato, como eu já disse, que é um estúdio que hoje, né, com o passar dos anos, é natural que ele tenha sido comprado por algumas empresas e hoje ele pertence à Warner Bros., que é a mesma empresa, por exemplo, do Cartoon Network. Então, é por esse motivo, né, de que hoje esses personagens fazem parte, pertencem, né, à Warner Bros. Pictures, que a Warner Bros. Pictures produziu esse filme utilizando todos esses personagens. E podem vir muitos outros por aí, porque não são só Scooby-Doo, Corrida Maluca, Falcão Azul e o Bionicão, Pegue o Pombo, enfim, Capitão Caverna e as Panterinhas que fazem parte desse universo. Hanna-Barbera é conhecida por outros filmes, por outros desenhos animados, melhor dizendo. Então foi ela que fez os Flintstones, os Jetsons, foi ela que fez o Zé Colmeia, por exemplo, e vários outros personagens, tá certo? Então a gente pode ver no futuro outros filmes misturando outros personagens. Você já pensou num filme do Capitão Caverna com os Flintstones e com os Jetsons? Como você vai explicar? O Homem da Caverna com os caras super tecnológicos seria algo muito mágico, muito misterioso. Como explicar isso? Então fica a expectativa. E aí fica também a pergunta: misturando todos esses personagens da forma como foi feita em Scooby, o filme, será que eles estão querendo criar um universo compartilhado de filmes em que esses personagens todos do Hanna-Barbera fazem parte de um único universo? Vale lembrar que esse filme aqui, ele deveria ter ido para o cinema, e ele seria o primeiro filme do Scooby-Doo animado a ir ao ar no cinema. O outro filme que tem do Scooby-Doo que foi pro cinema era um live action, né, com pessoas de carne e osso interpretando os personagens. Então seria até algo histórico pro Scooby-Doo, pro cinema, o que acabou não acontecendo. Coronavirus! Coronavirus! E você aí que é fã do Scooby-Doo, você com certeza deve querer decorar a sua casa, o seu quarto, o seu escritório, enfim, com figuras animadas do Scooby-Doo. Eu não tô nem falando dessa daqui, que eu tenho ela desde criança, eu resgatei ela, eu encontrei ela, tá até mordida, tá um negócio meio feio. Mas ele continua ficando de pé, então tá tudo ótimo, de longe ninguém consegue ver que ele tá meio mordido aqui. Ele tá com a perna meio torta, né? Deve ser da mordida. Mas enfim, você então, que quer decorar seu escritório, sua casa, seu quarto, enfim, com objetos do Scooby-Doo, eu tenho uma novidade para você. Aqui na descrição do vídeo tem um link da minha loja no Magazine Luiza. Eu sou um parceiro Magalu e com isso então você pode comprar objetos a partir desse link aqui. Eu deixei separado para vocês alguns Funkos Pop, que são essas figuras como essa daqui, por exemplo, que eu tenho do Gênio, né? Que você certamente conhece já, tem a cabeça maior, né? Aí tem o corpinho, fica bonitinho aqui para decorar sua mesa. Você pode então comprar produtos como esse do Scooby-Doo, que eu deixei separado para você lá. Então entra aqui na descrição,
entra no link e divirta-se com os produtos do Scooby-Doo. E aí, também, a gente entra numa outra questão relacionada a esse filme, que é algumas atualizações gráficas que eles fizeram. A animação como um todo, ela tá muito bela. Ela tem os traços, a tecnologia que eles utilizaram, tá tudo muito bonito. Isso aí não dá nem para criticar. Mas, por exemplo, você pode estar reparando aí ou não, mas tiraram o lenço que o Fred usava. Por quê? Eu não sei. Isso também não interfere em nada no filme. A Velma, ela tá mais ruiva do que antes. Também não interfere em nada no filme. É só uma questão que eu observei e eu tô falando aqui pra vocês observarem também, caso vocês não tenham reparado. A Daphne tá mais do jeito que ela já era mesmo. O Scooby e o Salsicha tão iguais, e aí entram os outros personagens. Ah, o Capitão Caverna também tá idêntico à forma dele normal mesmo. Aí entram outros personagens então. O Falcão Azul teve atualização. O Bionicão, como eu já disse, teve atualização, ele está muito mais tecnológico, porque é natural. O desenho, sei lá, desde a década de 60, 70 para 2020, ele precisava se tornar mais tecnológico, né? Então ele está mais tecnológico, se bater o olho assim, você nem vai saber tecnicamente quem que é o personagem, mas quando for citado o nome dele, você vai saber quem é, né? Isso eu tô falando para quem conhece já o personagem de outros carnavais. No caso do Falcão Azul também, a roupa dele mudou, ele tá mais moderno, né? Tá com um uniforme mais moderno para 2020, mas também é algo que não interfere em nada na história. E aí uma atualização gráfica que eu não gostei, todas essas outras eu gostei, foi com relação ao Dick Vigarista. Na Corrida Maluca, no Pegue o Pombo, ele usava uma cartola que eu achava muito estilosa, e ele não usa mais. De novo, não altera em nada a história, a cartola não vai fazer falta pra nada na história, é só uma questão de curiosidade mesmo. Ele usava uma cartola, hoje ele não usa mais. Talvez porque cartola tá fora de moda, talvez seja isso. Mas ele continua com aquele bigodinho fininho, ele tá um pouco mais gordo do que antigamente, mas os anos passam, é natural que a gente engorde também. Enfim, é só uma questão realmente de observação, nada que, nossa, ele não usar a cartola atrapalhou o filme, nada a ver. E também eu não citei muito, aliás, eu não tinha citado ainda antes nesse vídeo, mas tem o Muttley também, né? O fiel cachorro escudeiro do Dick Vigarista. Tem aquela risadinha histórica, clássica, que todo mundo conhece, mesmo sem conhecer direito os desenhos animados, né? E tem uma historinha muito legal dentro do filme sobre o Muttley, mas eu não posso contar para não estragar, porque essa é uma das surpresas do filme, com certeza. Praticamente finalizando aqui o vídeo de hoje então, agora eu falo sobre a trilha sonora. A gente sabe que a Warner, ela tem muita música que é dela, vamos dizer assim, né? Por causa da Warner Music. E por causa disso, eles acabam usando músicas antigas e músicas atuais dentro desse filme. Então a gente pode ir desde um até um Shallow Now. É realmente muito interessante ver essa mistura, né? E faz sentido, principalmente se a gente pensar, bom, os personagens se conheceram crianças, então as músicas que eles ouviam quando eles eram crianças eram umas e as músicas de hoje são outras. Então é natural que o filme faça bem essa divisão. Eu achei muito interessante de colocar músicas que a gente conhece, ajuda a gente a gostar da história, né? E para finalizar, na verdade, um último item, seria muito legal se a gente pudesse ter logo esse filme aqui no Brasil. A falta de uma dublagem brasileira me fez falta, né? Por mais que tenha legenda, por mais que dê para entender o que os personagens falam mesmo em inglês, né? Faz falta. É isso aí, a gente fica por aqui no vídeo de hoje, pedindo então mais uma vez para você deixar o seu like, se inscrever no canal e acionar o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do Cultura Pop CIA. Sempre que tiver vídeo novo, se você apertar o sininho, você recebe notificação e aí você já entra para assistir o próximo vídeo.
tá bom? Aproveita para compartilhar esse vídeo com outras pessoas que querem saber um pouco mais sobre Scooby o filme. E é isso, deixa o seu comentário se você já assistiu o filme, o que você achou, mas cuidado com os spoilers aí no comentário também, porque tem muita gente que vai xeretar nos comentários e aí acaba lendo o que não quer. Tá bom, gente? É isso aí, gente. Obrigado mesmo pela companhia no vídeo de hoje e a gente volta a se encontrar em breve. É isso aí, gente. Tchau!